A história que não tem fim. A história que vou contar para vocês se passa num reino. É sobre um homem que vivia reclamando da vida miserável que levava. Um dia, sentado à beira do caminho, meditando, triste como sempre, eis que passa por ele um homem rico, carregado pelos escravos, cheio de pedras preciosas, vestido com uma roupa de linho finíssima. Quando ele passa perto do homem pobre, ouve as suas reclamações. Como a vida é injusta. Eu vivo aqui na minha tristeza, na minha miséria, e este homem na ostentação, no luxo, na grandeza. Lamenta-se. O homem rico, ao ouvir aquilo, manda os escravos pararem, e dirigindo-se àquele pobre homem, diz: Meu bom homem, eu ouvi uma palavra que vem lá do fundo do seu coração, e ela veio assim com tanta mágoa, com tanto rancor, que eu não pude deixar de parar e perguntar: por que um homem com saúde, cheio de vida, pode ter uma dor tão profunda assim no seu coração? É fácil para o senhor, replicou o reclamão, e continuou: dá conselhos, porque um homem rico não tem que acordar cedo para trabalhar, não tem que dormir tarde, não tem um orçamento apertado. O senhor não tem que contar as suas moedas para pagar o seu sustento. É um homem rico, assim é fácil. Quer dizer que você acha que só porque tenho riquezas e essas roupas bonitas, a minha vida é melhor que a sua? Indagou o homem rico. Sim, é melhor, é claro. Respondeu sem hesitar. Bom, eu gostaria de provar a você que a felicidade de um homem não está nos bens que ele possui. Não acreditando muito no que acabara de ouvir, o homem pobre questionou: então, como é que o senhor vai provar isso? Ao invés de responder, o homem rico fez outra pergunta: você acha que você seria feliz se tivesse a minha riqueza e estivesse no meu lugar? Sim, claro que sim, afirmou sem pestanejar. Então vamos fazer o seguinte: vamos trocar de lugar. Eu te dou tudo o que eu tenho, na condição de eu passar a ser você. Você assume meu lugar? Duvidando novamente das palavras daquele homem e sem acreditar que tal proposta pudesse estar sendo feita, indignou-se. Você está fazendo pouco caso da minha miséria, da minha pobreza? Você, além de rico, é esnobe. É um homem que tem um coração duro e frio. Você não se apieda dos fracos. Como que você vai abrir mão de todas essas riquezas e vai trocar de lugar comigo? Por que razão? Por que você faria isso? Determinado a provar que o que estava propondo era real, o homem rico o desafiou. Estou disposto a ir agora mesmo diante do nosso rei, que é o senhor de todo o reino, cuja palavra jamais volta atrás, para fazer o nosso acordo. Perplexo, o homem pobre acreditou e aceitou acompanhar o seu futuro substituto até o palácio. Quando ambos estavam diante do rei, o homem rico falou assim: ó rei, permita-me entrar em sua presença. Estou aqui para passar a minha posição e tudo o que possuo para esse homem, pois eu vi que ele é muito rancoroso com a situação em que vive. Ele aceitou assumir a minha posição. A única coisa que eu exijo dele é que eu passe a ter a vida dele, e ele não tem nada. Depois de ouvir o homem rico, o rei perguntou ao homem pobre: é essa sua vontade? Durante toda a minha vida, tive ódio da miséria, da pobreza. Eu sempre quis ser rico, muito poderoso, e é isso que eu quero. Aliás, é o que eu mais quero na vida, disse. Consentindo a decisão, o rei, logo após a troca, dispensou o homem que se tornou pobre e, voltando-se para o que ficou rico, disse: preste atenção, amanhã cedo você vai ser enforcado. Enforcado? Assustou-se o nobre emergente. Esse homem que acabou de sair daqui foi condenado a uma pena de forca. Mas eu sempre concedo aos meus prisioneiros um último pedido, porque tenho um bom coração. E o seu último desejo foi dar uma volta pela cidade como uma pessoa nobre e rica. Aqui no nosso reino também temos uma lei que permite que um outro tome o lugar do condenado, desde que ele compareça diante do rei e assuma isso. Foi o que aconteceu aqui, e as minhas palavras de rei não voltam atrás.
Caindo na realidade, o homem reconheceu que sua cobiça, o amor ao dinheiro, tinha sido a sua própria armadilha, levando-o à morte. Saindo da presença do rei, foi para a cela, esperar pela sua execução, que aconteceria no dia seguinte. Durante toda a noite, ele ficou pedindo a Deus que lhe ajudasse a arrumar uma forma de escapar da forca. No dia seguinte, o rei mandou buscar-lhe para dar início ao enforcamento. Quando estava prestes a ser executado, o homem lembrou de algo que o rei havia lhe falado e que poderia salvá-lo, e imediatamente gritou: Majestade, o Senhor disse que nunca volta atrás na sua palavra, não é verdade? Sim, respondeu o rei. E o Senhor disse ontem que sempre concede um desejo para o condenado, certo? Sim, eu tenho um coração bondoso, eu sempre concedo. E qual é o seu desejo? Eu gostaria de dar uma volta pela cidade com as 2 mulheres mais lindas do reino na carruagem. E o rei permitiu. Conforme pediu, saiu na rua com 2 lindas mulheres do lado, na carruagem. Sua intenção era que alguém naquela cidade fosse pego pela sua cobiça, assim como ele foi. Quando passava por uma rua movimentada, se deparou com um homem acompanhado de uma mulher feia e acabada, pela dura vida que levava, cuidando do marido e carregando os filhos. Este, por sua vez, ao olhar aquele rapaz com aquelas mulheres belíssimas, disse assim: se eu pudesse trocar a minha mulher por essas 2 escravas. Bastaram essas palavras para que toda a história se repetisse. No final, ninguém morreu, pois a pena nunca se cumpriu. A cada dia, alguém era pego pela cobiça. Ou seja, as pessoas que agem assim repetem o mesmo erro do diabo, que caiu querendo ser mais do que Deus, pois o orgulho estava em seu coração. Desde o dia de sua queda, ele tenta as pessoas a cometerem o mesmo pecado. A vida é assim para aqueles que não têm a presença de Deus, que vivem a cobiçar e estão sempre a um passo da armadilha.